Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos aprender como instalar o Power BI Desktop e suas duas possibilidades. Ele tem a possibilidade de você instalar via a loja de aplicativos do Windows Store e via download, onde você baixa o setup e faz a instalação. Porém, existem pequenas diferenças que devem ser ressaltadas. Então, neste vídeo eu vou te ensinar a você escolher a melhor forma de você baixar o Power BI Desktop conforme a sua necessidade. Primeiro de tudo, a gente acessa esse site powerbi.microsoft.com/pt-br/downloads e você será redirecionado para este site aqui, destinado à ferramenta Power BI. Aqui a gente consegue baixar a gateway de dados, que é tema para outro vídeo, a versão mobile do Power BI, o Power BI Report Service, entre outros downloads. E aqui nós temos o Power BI Desktop, para toda a construção do nosso dashboard, parte de ETL, extração, transformação e carregamento de dados, a gente precisa utilizar o Power BI Desktop. A gente consegue até fazer uma coisa ou outra no Power BI online, só que é uma limitação, ele tem diferença entre essas versões, ok? Então aqui nós temos duas opções de download, fazer download e opções de download avançado. Bom, primeiro, vamos aqui no fazer download, se eu clicar, ele vai me redirecionar aqui para o Microsoft Store. Então eu posso clicar em abrir ou fazer esse processo manual, abrir meu Microsoft Store e no campo de busca, assim como o Google Play, o App Store, eu vou digitar lá Power BI e ele já vai trazer para mim o aplicativo disponível referente ao filtro que eu apliquei. Então aqui, como vocês podem ver, eu já tenho o Power BI Desktop instalado. Ó, esse produto está instalado, eu posso dar um launch aqui, tá? Eu posso, enfim, verificar atualizações e eu também posso utilizar a forma de baixar o instalador e fazer essa instalação manual. Então aqui, coloquei nas opções avançadas, aqui eu escolho o idioma, desde inglês até português Brasil, e mando fazer o download. Ele vai baixar, deixa eu clicar aqui, e ele pede aqui se eu quero instalar o Power BI o x86 ou o x64, que é o de 64 bits. Posso selecionar tudo ou somente o de 64 ou o de 32 bits, ok? Vou selecionar só o de 64 bits, dou Next, e agora sim ele vai começar a fazer o download. O download tem aproximadamente 350 megas. Após isso, abro o setup e faço aquela instalação padrão Microsoft. Next, 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 conclui. Agora vamos para as diferenças. Qual que é a diferença entre essa instalação e a instalação pela Windows Store? A principal diferença são os updates. O Power BI é uma ferramenta que está em constante evolução. Então, basicamente, todo mês nós temos updates do Power BI. E a maior diferença é que, através do setup, você instalando o Power BI através do setup, você vai ter que baixá-lo novamente toda vez que tiver uma atualização. Então ele pinga um pop-up no seu Power BI quando tem uma atualização disponível. Você vai ter que entrar no site da Microsoft e baixar novamente este setup atualizado, desinstalar o Power BI anterior e instalar novamente esse Power BI atualizado. Mas se eu tenho um Power BI via Windows Store, que ele faz o update automaticamente, assim como os aplicativos de celular, assim como qualquer outro programa que eu instalo pela loja do Windows, o update ele já é automático. Então, se saiu uma nova atualização, basta eu entrar no meu Power BI, basicamente, que já está lá atualizadinho com as novas funcionalidades. Mas se eu tenho então uma atualização automática, por que eu preciso recorrer a um setup local? Primeiro de tudo,
é a mudança da cor do capim. Então tem gente que não se adapta a essas alterações. Então mudou a cor do capim, às vezes você tem um projeto ali, questão de compatibilidade, e você não pode fazer essa atualização, senão você vai perder alguma funcionalidade, alguma compatibilidade. Embora isto seja raro, eu mesmo nunca presenciei algo desse tipo. E a outra também é a questão que a ferramenta ela pode sofrer uma alteração bastante abrupta, mudar tudo, como já ocorreu. Para quem é mais antigo no Power BI, sabe que a ferramenta de um tempo para cá ela mudou bastante visualmente. Isso tem pessoas que não conseguem se adaptar com tanta facilidade a essas mudanças. Então a pessoa prefere ter uma versão estática e optar se deseja atualizar ou não, ficar totalmente ao critério dela. E também essa questão de compatibilidade aí, como eu mencionei. Eu sempre uso pelo Windows Store porque eu gosto de ter as novidades bastante quentinhas ali do Power BI. Então acabou de sair um update, novas funcionalidades, novos gráficos, novas fórmulas. Eu já gosto de ter ali para testar, para estressar e aprender a fazer a utilizar essas novas funcionalidades. Mas isso então fica totalmente a critério, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar e baixar o Power BI Desktop. E através daqui você consegue ter as duas formas aí de baixar o Power BI. Ou então você pode entrar diretamente aqui na Windows Store se você tem o Windows 10. Eu não lembro se o 8 e o 8.1 tem o Windows Store já, mas o 10 eu tenho certeza. Então aqui no Search aqui você vai digitar Power BI, vai mandar ele buscar e já vai aparecer aqui o aplicativo Power BI Desktop. Basta apenas clicar e baixá-lo e ele já vai estar disponível, tá? E um outro problema do Power BI que a gente baixa por conta e instala, que você tem que desinstalá-lo. Você não consegue subscrever. Eu não sei como tá atualmente, mas eu já tive problema de ficar com duas versões do Power BI na minha máquina. Porque eu tinha um anterior, sei lá, o update de março, e aí saiu o update de abril, eu instalei sem desinstalar o anterior. E eu fiquei com o de março e de abril. E aí quando eu queria abrir algum arquivo, às vezes o Windows ele ficava jogando para uma sessão randômica. Então, às vezes eu entrava no Power BI de março, às vezes eu entrava no Power BI de abril, e isso gerava conflitos, porque se eu uso um recurso que só tem no Power BI de abril, por exemplo, e abri-lo no Power BI de março, vai dar um erro de compatibilidade, e eu não vou conseguir utilizar o meu relatório, ele pode ocorrer certos problemas, ok? Então eu acho que aqui eu fechei bem esse tema, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa na descrição aí. Se você não é inscrito, inscreva-se e não se esqueça de avaliar esse vídeo e curtir os demais vídeos do canal. Vou indo nessa, valeu e falou!